O Maduro prometeu um banho de sangue se ele perdesse as eleições venezuelanas. Pois é, ele perdeu. Tentou fraudar, mas a gente sabe que perdeu. E o banho de sangue está acontecendo. Infelizmente, grupos terroristas, tanto russos quanto cubanos, estão executando as pessoas nas ruas da Venezuela. E a gente tem várias informações sobre isso que está acontecendo na Venezuela. Um grupo de militares em Guaricó, região da Venezuela, também se revoltou, se rebelou contra o Maduro. E o Maduro está cada vez mais com medo de perder. O Maduro sabe que vai haver uma guerra civil e está tendo ajuda dos russos, chineses e cubanos. E a comunidade internacional está assistindo como se nada acontecesse. Também o Maduro pediu uma reunião urgente com solicitação de ajuda ao Lula. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que as coisas estão mais tensas do que nunca. Lembrando ainda que o Lula, ele está fazendo um jogo duplo e o Hélio Beltrão denunciou esse jogo duplo do Lula junto ao PT para apoio ao Maduro. Tudo isso você vai acompanhar aqui. Vamos começar com a seguinte matéria. O Eduardo Menoni, ele fez a seguinte publicação. Em Guaricó, funcionários da Guarda Nacional se negaram a reprimir a população e se uniram aos manifestantes. Os militares e polícia estão atendendo ao clamor do povo venezuelano que se passa ao lado da liberdade, né? E estão passando para o lado da liberdade. Aí tem o vídeo aqui do povo, né? Caminhando junto com a Guarda Nacional, várias pessoas filmando. O Maduro quer cortar a internet, quer cortar as redes sociais o mais rápido possível. O Elon Musk, ele anunciou inclusive deixar liberado, né, acesso, pelo menos nas regiões de fronteira e em algumas outras, internet, para que as pessoas possam fazer a denúncia sobre o que está acontecendo lá na Venezuela. Então você vê aqui guardas, né, da região de Guaricó caminhando juntos com a população na Venezuela. Também o Reação Nacional, ele fez uma publicação. Urgente, o mundo deve saber que encapuzados, sicários, russos e cubanos estão assassinando e desaparecendo com os venezuelanos que lutam pela sua liberdade. O chavismo é uma ameaça para a região e para os Estados Unidos também. É imperativa uma operação com drones suicidas. Quem apoia? E aí, o Reação Nacional é um perfil que foi criado, né, que está fazendo as denúncias sobre o que está acontecendo. Então ele está centralizando as denúncias e mostra aqui, né, esse grupo de milicianos, inclusive o grupo Wagner, né, que são mercenários, atuando nas ruas da Venezuela. E a gente pode ver, né, então, arrastando pessoas. Então, assim, o que está acontecendo na Venezuela, assim, é algo que viola todos os direitos humanos. Pessoas estão sendo colocadas em campos de concentração. Campos de concentração estão sendo jogadas dentro de galpões, sem alimentos, sem água, sem tratamento, sem medicamento, execuções à luz do dia, agressões. Então, assim, os guardas estão reprimindo a população venezuelana da forma mais grotesca. Pessoas estão sendo jogadas em caminhões e arrastadas. Então, assim, são situações das mais complexas possível. A comunidade internacional continua no maior silêncio contra os abusos e absurdos que estão sendo feitos pela Guarda Nacional Bolivariana e pela ação do Maduro, né? Então, pela ação do Maduro. E sabe, até onde essa escalada vai chegar, nós não sabemos ao certo. Também outra matéria do Reação Nacional que diz o seguinte: o grupo de mercenários russos, o grupo Wagner, nas ruas da Venezuela com o regime de Maduro. Esses russos, né, representam um perigo à paz da região e, inclusive, para os Estados Unidos. Alguns parlamentares, inclusive americanos, já se manifestaram sobre os riscos que são, nesse caso aqui, desses grupos que estão tomando as ruas da Venezuela, estão fazendo opressão contra as pessoas. Então, assim, algo estritamente absurdo que está acontecendo na Venezuela nesse momento. O tempo todo chega imagens, para quem está acompanhando, no próprio YouTube tem vários perfis demonstrando o que está acontecendo, no TikTok, Instagram, entre outros. Então, várias coisas que estão sendo demonstradas. Inclusive,
Teve um vídeo hoje meu que foi derrubado lá do Facebook. Para quem assiste aí o Facebook, pelo Facebook também, o vídeo foi derrubado, né? Por causa das imagens que foram mostradas. Um perfil paralelo do Elon Musk fez a seguinte publicação: o mundo precisa saber o que está passando. Há um tribunal penal nas ruas, julgando e executando sem piedade as pessoas. Essas cenas que eu vou colocar para vocês aqui são fortes, né? Eu vou fazer um corte aqui, porque é um momento em que há uma execução de uma pessoa na rua. Esses são os policiais, né? Que você está vendo aí, são os grupos de extermínio do Maduro. Você vê que eles estão arrastando um manifestante. Há um momento exato em que ele pega uma pistola e simplesmente, agora, tá? Nesse momento aqui, ele pega uma pistola e ele executa com um tiro na cabeça, né? Esse venezuelano que estava se manifestando nas ruas contra o Maduro. Eu não posso colocar aqui para vocês, porque isso é uma imagem muito, sabe, grotesca, eu não vou colocar. Mas vocês precisam saber o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. No momento do tiro, as pessoas gritam desesperadas e o rapaz fica no chão, ensanguentado. Eles vão embora e deixam o corpo. Depois vem outro grupo de indivíduos e pegam ali o corpo desse venezuelano que só está protestando pela liberdade, só está brigando pela liberdade. Segundo matéria, inclusive, do Hora Brasília, o Maduro pediu uma reunião com o Lula em meio à pressão internacional que está acontecendo contra a Venezuela. Já há ameaças aqui do campo internacional de fazer uma reunião sobre intervenção na Venezuela, né? Então, assim, sanções econômicas, intervenções econômicas, tá? Intervenções econômicas sobre a Venezuela. A situação está mais caótica do que nunca. E o Maduro correu atrás do aliado, do Lula, para pedir ajuda. Segundo o jornal O Globo, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, procurou o governo brasileiro para solicitar uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes brasileiras. Embora o horário do contato ainda não esteja definido, espera-se que a ligação ocorra ainda na quinta-feira. E assim, a situação que se encontra cada vez mais tensa. O Hélio Beltrão deu uma fala, né, um comentário na CNN Brasil, e eu achei muito interessante. Ele falou sobre o jogo duplo que o PT está fazendo, tudo para ajudar o seu sócio, o Maduro. Então ele faz críticas aqui, dizendo o seguinte: não tem como o Lula não saber da nota que o PT faria. Então, o Lula é o líder supremo, inconteste e único do PT. E o PT, ao fazer uma nota de apoio pró-Maduro, o Lula o fez e não o PT. O PT não faz nada para contrariar o Lula. Olha só que interessante o que o Hélio Beltrão falou. O Lula é o líder supremo, inconteste, único do PT. Certamente foi consultado sobre o comunicado do PT, que aceitou esse resultado fraudado das eleições. Aliás, é a mesma estratégia que eles já fazem contra o Roberto Campos Neto, contra o Banco Central. A presidente do PT faz o trabalho sujo que o Lula não pode fazer. O PT é um aliado histórico do Maduro. Já era aliado do Chaves, fundador do Foro de São Paulo com Lula e Castro, todos de esquerda, extrema esquerda, fundadores do socialismo no século XXI. Falando isso até porque tem uma narrativa essa semana tentando empurrar o Maduro para fora da extrema esquerda, que é completamente surreal. Então, tudo isso não me surpreende, essa atitude pavorosa do PT e do governo Lula. O Maduro, inclusive, foi agraciado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta honraria concedida pelo governo brasileiro a estrangeiros, lá no governo Dilma em 2015. E o Lula, a gente ouviu aí dizendo: não, está tudo normal, não tem nada de anormal no que está acontecendo, está tudo ok. É absurdo. Ele disse que a oposição pode contestar as atas e esperar a justiça se pronunciar. É muita cara de pau. Ele sabe muito bem que a justiça é 100% controlada pelo Maduro, inteira, Supremo, o resto da justiça. O que parece é que ele está querendo ensinar o Maduro a roubar sem ser pego. Essa é a minha impressão. O Lula é... Pois é, a situação está cada vez mais complicada, né? As falas do Hélio Beltrão aí acho que escancararam um pouco da realidade sobre o que acontece na Venezuela. E, sabe, parece que começaram a sentir a pressão do que está acontecendo. Inclusive, eles estão mudando o discurso. Muitos, inclusive petistas, como por exemplo o Randolfo Rodrigues,
ele simplesmente tá jogando agora de que o Maduro não é de esquerda. O Maduro é bolsonarista, aliado ao bolsonarismo. Então, assim, o negócio tem método, tem forma deles tentarem mudar o discurso para tentar limpar a barra do Lula. Há uma probabilidade muito grande de que o Lula, se ver que o Maduro vai cair mesmo, abandonar o Maduro, né, deixar ele à deriva, e aí vai ficar como se a extrema-direita da Venezuela foi retirada, né? Então vai tentar jogar como se fosse a extrema-direita. Tem que ser muito imbecil para acreditar num discurso desse, mas olha só o que diz o senador sobre o caso. A oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contraface do outro. Um é cara coroa do outro. Se ver a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. Opa, né? Não vai ter checagem, mas o mesmo questionamento que fazem sobre o sistema eleitoral aqui no Brasil, o Maduro faz da Venezuela. Tá, só se for do Brasil. Porque lá na Venezuela, o que o Maduro está fazendo é garantir que um sistema eleitoral corrupto seja declarado como legítimo. É totalmente diferente. O discurso totalmente diferente. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentava utilizar aqui. Então, o lance é que hoje em dia a gente vê um outro sistema utilizando a máquina pública para perseguir, punir e caçar opositores. Durante a gestão Bolsonaro a gente não viu isso. Pera lá, alto lá. Então, assim, não é assim que a regra do jogo funciona e a gente precisa reestabelecer a verdade nesse caso. Em momento algum você via a Polícia Federal com tantas atuações contra pessoas de esquerda, com tanta atuação contra as pessoas que eram contra o Bolsonaro na época, isso ninguém viu, tá? São falácias e narrativas que a mídia bradou por muito tempo, mas que, na verdade, sabe, não tem nada disso. E aí a gente entra no campo nacional um pouco, né? Notícias nacionais. Já que vocês pediram para a gente mesclar entre a geopolítica e a política, conexão política. A Polícia Federal realizou uma operação e cumpriu 34 mandatos de prisão por fraude na compra de respiradores. A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira a segunda fase da Operação Cianose, visando recuperar valores desviados na aquisição de respiradores pelo consórcio Nordeste. Os policiais cumprem 34 mandatos de busca e apreensão, além de medidas judiciais de sequestro e bem nos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, expedidos pela Justiça Federal da Bahia. Os crimes investigados incluem delitos licitatórios, desvios de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa. O ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, foi citado em delação premiada. A investigação encontrou informações ligando o ministro a contratos irregulares de 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia. Rui Costa foi governador da Bahia de 2015 a 2022. Sabe, esse não é um assunto, o escândalo que os jornais estão tratando, tá? Então, assim, não é o que o jornal tá batendo em cima de forma alguma, né? É muito mais preocupante as joias do Bolsonaro do que a gente falar que esses escândalos que envolvem licitações durante a pandemia de 48 milhões devem ser investigados, né? Então, assim, deveria ser a prioridade do governo desde o início, né? Mas não é. Vamos lá, matéria do Metrópolis. Deputados pedem que Itamaraty expulse diplomatas da Venezuela. Um grupo de deputados bolsonaristas pediu ao Ministério das Relações Exteriores que todo o corpo diplomático da Venezuela seja expulso do Brasil por graves violações dos direitos humanos e políticos
do governo Nicolás Maduro. O pedido foi protocolado pelo deputado Nicolas Ferreira e conta com a assinatura de outros 41 parlamentares de diversos partidos, entre eles 3 siglas que possuem ministérios no governo Lula: União Brasil, PP e Republicanos. Acho nada mais do que justo, né? Nada mais do que justo, porque o que a gente está vendo na Venezuela é algo insano, é algo assim que literalmente viola todos os preceitos, né, dos princípios da dignidade da pessoa humana, viola, sabe, os tratados internacionais. Que a gente está vendo é o assassinato a sangue frio de cidadão venezuelano que discorda do governo. É isso que está acontecendo. É grupos, né, de extermínio apoiando o governo, são grupos mercenários guerreando, executando, eliminando, são sequestros de pessoas. E sabe, ser conivente com isso é aceitar que isso pode estar acontecendo no Brasil no futuro, né? Então, assim, acho que o sinal vermelho tem que estar aceso e alerta para o nosso Brasil, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, vamos falar aqui do plano nacional um pouquinho, eleições municipais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aconteceu um ponto muito interessante. O Pablo Marçal, que ele é amado e odiado pela base bolsonarista. Eu sei que tem muitos bolsonaristas aí que estão morrendo de medo do Pablo Marçal, porque, sabe, não gostam do Pablo Marçal, não é fácil controlar o Pablo Marçal. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, eu sei que muita gente fala que ele é um aproveitador, que ele é isso, que ele é mentiroso e compra o discurso, sabe, similar ao discurso da esquerda, inclusive bolsonaristas, mas uma coisa aconteceu que chamou muita atenção. Então, do meu ponto de vista, entre Nunes e Pablo Marçal, não tenha dúvidas que para mim o Pablo Marçal é muito melhor. Esse é o meu ponto de vista. Mas muitos, né, vamos dizer assim, do grupo de influenciadores mais ligados ao Bolsonaro, principalmente que querem algum cargo e precisam do apoio do Bolsonaro, que vão se candidatar e precisam do apoio do Bolsonaro, depois que o Bolsonaro falou que quem apoiar o Pablo Marçal não adianta pedir voto, apoio para o Bolsonaro, pularam fora. Eu vi gente que falou, não, vamos estar com o Marçal. A hora que o Bolsonaro falou isso, pulou fora. Um cara que me chamou a atenção, até pela sua independência, é o Caio Coppola. Você deve saber quem é o Caio Coppola. O Caio Coppola é um comentarista da CNN, é um cara assim, ímpar, né, com seus comentários, é um cara literalmente muito expressivo, né? Então, assim, tem um poder de argumentação ímpar. Mas dá uma olhada, esse perfil aqui publicou um trecho da fala, coisa rápida, 3 minutinhos pra gente encerrar aqui, do Caio Coppola com o Pablo Marçal. E eu queria que você assistisse o ponto de vista do Caio Coppola e o porquê eu concordo com o Caio Coppola. Olha o que o Caio Coppola teve a coragem de falar na cara do Pablo Marçal. Eu conheci o Pablo hoje e isso já demonstra aí como ele é disruptivo. A minha posição, ao contrário de alguns colegas da imprensa, não é de desconstruir aquilo que ainda não foi sequer experimentado. O Pablo, ele vem aqui e ele fala de uma ideia disruptiva, de certa forma ainda não testada na gestão pública, que é incorporar uma série de coisas que vem funcionando no setor privado, inclusive de mudança de mentalidade, de educação comportamental, de inteligência emocional. Ele fala de testar essa série de modelos e assim, a definição einsteiniana de insanidade é você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O Caio Coppola é um dos maiores comunicadores do Brasil e isso é inegável. A capacidade que ele tem de construir argumentos sólidos a partir da verdade é uma das suas marcas principais. Então, eu gosto da ideia de disrupção. A gente vê que entre os candidatos que estão por aí, são poucos que têm alguma viabilidade eleitoral. Isso também é um elemento a ser considerado. E eu acho que, assim, a principal missão de qualquer pessoa comprometida com o futuro do Brasil é desconstruir narrativas mentirosas. E hoje, aqui em São Paulo, quem está fazendo isso da forma mais efetiva, mais contundente e com mais resultado é o Pablo Marçal. E quem está fazendo isso, eu acho, merece o voto de confiança da população de São Paulo. Eu acho muito difícil você ter uma situação pior do que a que existe. O Pablo colocou muito bem. A democracia, ela não é o sistema que garante que os melhores sejam eleitos, mas ela também
impede que os piores fiquem lá para sempre. Então eu, como sou um cara pela renovação política, eu gostaria muito de ver um novo quadro. E o quadro mais viável eleitoralmente hoje aqui em São Paulo é o Pablo, por isso eu desejo todo sucesso aí do mundo. Obrigado. Você. Surpreso com sua resposta, porque eu não chamei o Coppola para me apoiar, eu chamei ele para pôr pressão mesmo, que para mim é um dos caras mais inteligentes que tem. Obrigado, Coppola, pelas palavras. Quero você como conselheiro e quero te empurrar na política, porque é o único jeito que dá pra gente mudar o país é enfiar a gente com a sua cabeça na política. Cara, esse vídeo aqui é inexplicável. Quem acompanha o Caio Coppola sabe da integridade, da forma sólida e da verdade que ele preza. Ele foi um defensor ferrenho em momentos em que a mídia inteira quis acabar com o Bolsonaro, e ouvi-lo dessa forma, com um posicionamento tão claro, de frente, falando que de fato o Pablo é o melhor nome que nós temos hoje na política em São Paulo e quem sabe no Brasil, é de ficar feliz. Caio, ele nos dá uma aula de comunicação, de construção, de solidez nos argumentos e, acima de tudo, de prezar pela verdade. É um daqueles vídeos que você sente prazer em assistir. Pessoal, o perfil aí é Edu Santos, tá? Então eu sempre cito a fonte. O perfil é Edu Santos. Achei assim genial a análise do cara. E eu queria o seu comentário. E aí? Você concorda com o Caio Coppola? Comigo também? E com o Edu Santos aí, que realmente um cara íntegro, o Caio Coppola, teve do lado do Bolsonaro até o final, mas aqui ele divergiu. Ele sabe que o Ricardo Nunes não é o melhor para São Paulo. E, sabe, tem que ir com convicção. Seu posicionamento. Coloca no comentário que eu quero saber aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.